Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui com mais um Plataforma do Reino, tratando a respeito da questão dos dons espirituais. E hoje eu quero conversar com você a respeito de algo muito interessante sobre dons espirituais. Geralmente, quando nós falamos sobre dons espirituais, nós associamos isso diretamente à perspectiva de dons que o Espírito Santo nos concede para a realização da obra de Deus ou da missão de Deus. E geralmente a gente associa isso a textos do Novo Testamento, porque são os textos mais conhecidos sobre dons espirituais, e ora a gente enfatiza a questão da capacitação que o Espírito Santo nos dá para a realização, por exemplo, do ensino da palavra de Deus, da pregação, ou de o exercício da misericórdia, etc. Outras vezes a gente atrela muito a perspectiva dos dons espirituais com a realidade dos dons que nós chamamos de dons manifestacionais, dons que são operados pela manifestação do Espírito, que é concedida em momentos específicos à igreja, a cristãos, para que os sinais do reino sejam manifestados, sejam demonstrados. E nós vamos falar mais disso um pouco à frente, quando eu trabalhar um pouco mais a questão da diferenciação que existe com relação às listas de dons espirituais do Novo Testamento. Mas hoje eu queria tratar de uma outra perspectiva, uma outra abordagem, perguntando para você o seguinte: você sabe qual é a primeira vez que as Escrituras fazem menção a respeito do Espírito Santo de Deus vir sobre alguém, capacitando essa pessoa para que ele realize alguma coisa sobrenatural? A primeira vez que isso acontece é lá no Antigo Testamento. Uma dica. Sabe? Se lembram de alguma circunstância, alguma situação assim? Bom, a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado vindo sobre uma pessoa para capacitá-la para realizar algo, se encontra lá em Êxodo, no capítulo 31, por ocasião da ordem que Deus dá a Moisés, de que o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo deveriam ser construídos de acordo com as instruções que Deus havia dado a Moisés. Eu gostaria de ler o texto com você. Veja só, Êxodo capítulo 31. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Veja que interessante, a primeira vez que as Escrituras mencionam a vinda do Espírito Santo de Deus sobre alguém é nesse texto de Êxodo capítulo 31. O texto nos diz que o Espírito Santo vem e que Deus enche com o Espírito Santo a esse homem chamado Bezalel, e também a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para que eles pudessem construir o tabernáculo e todos os seus utensílios e tudo aquilo que estava relacionado ao tabernáculo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando o Espírito Santo de Deus vem e enche esses homens, eles recebem uma capacitação especial
para serem artesãos, ok? O dom que o Espírito Santo de Deus dá a esses homens é a capacidade de trabalhar artisticamente. Veja só, vou repetir isso no verso 3, eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza. O Espírito Santo de Deus que enche a vida de Bezalel lhe dá destreza e habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Isso é muito interessante, não é? Porque quando nós pensamos sobre dons espirituais, na maioria das vezes, como eu disse, nós logo atrelamos isso ou aos dons manifestacionais, a operação de milagres, a sinais, dons de línguas, dom de curar e etc. Ou então nós atrelamos isso a dons ministeriais, como o ensino, como a contribuição, a misericórdia, a liderança e etc. Mas é muito interessante nós vermos que a primeira vez que o Espírito Santo de Deus vem sobre alguém e o capacita, o enche com a sua pessoa e capacita essa pessoa, ele capacita essa pessoa para que ele realize algo que está dentro do nosso cenário, talvez sendo visto por nós como uma atividade secular, como uma atividade que não tem nada a ver com questões espirituais, mas para Deus tem. Então, o que eu quero enfatizar hoje para a gente é que os dons do Espírito, eles não estão relacionados apenas com a perspectiva de dinâmicas sobrenaturais, de operações que o Espírito Santo de Deus nos capacita como parte do seu povo para realizarmos na edificação da igreja, mas o Espírito Santo de Deus também é aquele que vem, vindo sobre nós, nos capacita em outras dimensões, ok? O fato é que as Escrituras apresentam aqui essa capacidade que o Bezalel tem, juntamente com a Oliabe, mais adiante um pouco, como uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Eles são capacitados pelo Espírito Santo, ou numa linguagem que nós vamos usar aqui de dons espirituais, eles recebem do Espírito Santo o dom de serem artesãos, o dom do artesanato. As primeiras pessoas a receberem o Espírito Santo, a serem cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento, no que diz respeito à execução de uma tarefa, são pessoas que não estão envolvidas numa perspectiva de pregação ou qualquer coisa assim, mas relacionadas a atividades práticas, manuais, relacionadas ao artesanato, à capacidade de fazerem, entalharem em ouro, em madeira, pedras preciosas e etc. Ok? Então eu gostaria de destacar para a gente hoje que os dons do Espírito, eles não estão apenas relacionados à perspectiva daquelas listas de dons que nós encontramos lá no Novo Testamento, apresentados pelo apóstolo Paulo, seja em Efésios, em 1 Coríntios, em Romanos, ou por Pedro, em 1 Pedro, mas os dons do Espírito, eles são muito mais amplos do que nós podemos imaginar. O Espírito Santo de Deus, ele pode capacitar alguém hoje para que essa pessoa, ela execute algo de forma muito especial, que não esteja atrelada diretamente à perspectiva de um serviço que vamos chamar assim de espiritual, ok? Mas um serviço manual, um serviço prático, um serviço profissional. O Espírito Santo de Deus pode nos ungir com sabedoria, com destreza, com a capacidade de, assim como com Bezalel, de fazermos algo artisticamente, pintar ou qualquer coisa assim. Isso pode ser vindo do Espírito Santo de Deus também para nós, ok? Então, quando nós pensamos em dons espirituais, nós precisamos pensar nisso de uma forma um pouco mais ampla do que na maioria das vezes a gente tende a pensar, do que geralmente a gente aprende a pensar. E eu gostaria de destacar outra coisa aqui também relacionado aos dons espirituais. Quando a gente pensa em dons espirituais, geralmente a gente pensa em poder, no poder de Deus operando através das nossas vidas. Isso não está errado, mas eu queria destacar aqui que nesse contexto,
os dons espirituais ou a presença do Espírito Santo de Deus enche Bezalel de uma da capacidade de ser excelente, ok? Da capacidade de ser criativo. Deus concede, o dom que Deus concede a Bezalel, que o capacita a ser o primeiro artesão do contexto aqui da história do povo de Israel, é um dom que o enche de criatividade e o enche de excelência. Deus queria que o tabernáculo fosse feito de uma maneira excelente. E para isso, então, o Espírito Santo dele vem sobre Bezalel e o capacita de forma extraordinária para que ele pudesse ser extremamente criativo e pudesse ser extremamente zeloso naquilo que ele iria realizar, que ele pudesse executar uma obra relacionada ao tabernáculo que fosse de fato uma obra prima, ok? Uma obra marcada pela excelência. Então, dons espirituais têm sim a ver com a perspectiva do poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus operando em nós, mas ele também tem a ver com a perspectiva de nos capacitar com criatividade e nos capacitar com excelência para que nós possamos realizar as obras de Deus. Então, quando você pensar a respeito do que o Espírito Santo de Deus pode estar fazendo na sua vida, quando você pensar na perspectiva da missão, quando você pensar na perspectiva do chamado de Deus para você, na vocação de Deus para você, você não deve pensar isso de uma maneira limitada, ok? Sim, o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver isso aqui para frente nas nossas aulas, no nosso curso. O Espírito Santo de Deus nos capacita de forma extraordinária, ele nos dá poder para realizarmos sinais e prodígios, ele pode se manifestar através das nossas vidas com dons extraordinários, sobrenaturais, distintos. Ele pode nos dar capacidades específicas no que diz respeito a nos usar para uma obra relacionada à edificação específica da igreja enquanto ensino e etc. Mas o mesmo Espírito, ele também pode nos estar capacitando para que nós possamos realizar a obra de Deus com excelência, com zelo, com criatividade, no contexto da sociedade onde o Senhor tem nos semeado como o seu povo. Então, nós podemos ser médicos, por exemplo, que recebemos de Deus, do Espírito Santo de Deus, a capacidade para curarmos as pessoas por fazermos o melhor no tratamento dessas pessoas. Nós podemos, de repente, receber de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele nos enchendo a criatividade para que nós sejamos profissionais na área de marketing ou na área de multimídia ou qualquer uma dessas áreas assim, ok? E o Espírito Santo de Deus nos capacitando, nós devemos realizar aquilo que ele está nos chamando para realizar com excelência. Esse homem capacitado pelo Espírito de Deus, ele tinha que edificar o tabernáculo e ele fez isso com excelência. E eu e você devemos realizar a obra que Deus está confiando nas nossas mãos com excelência. Você pode, de repente, ser um padeiro e Deus pode te dar a capacidade de fazer os melhores bolos, os melhores pães que uma pessoa pode realizar. O Espírito Santo de Deus pode te capacitar para isso, assim como ele fez com esse Bezalel, ok? E ele pode realizar isso hoje, e eu acredito que ele realiza isso hoje na vida de muitas pessoas. A grande questão que nós temos que levar em consideração aqui, então, na perspectiva dos dons espirituais, é que nós precisamos ser zelosos e nós precisamos ser criativos e precisamos ser excelentes em relação àquilo que nós entendemos que Deus está nos chamando para realizar, nos chamando para fazer. Os dons espirituais, eles não são uma realidade numa categoria à parte daquilo que possa ser realizado dentro da nossa vida diária, ok? Muitas vezes a gente faz essa diferença. A gente diz que dons, nós olhamos para atividades gerais, como por exemplo,
a música, a capacidade de pintar, a capacidade artística de desenhar ou qualquer coisa do tipo assim, e nós chamamos isso muitas e muitas vezes de talentos, e nós olhamos então para a perspectiva relacionada àquilo que vai ser feito na obra do ministério, relacionado ao que a gente chama de realidade espiritual, e aí nós chamamos isso de dons espirituais, mas Tiago nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, esse texto de Êxodo nos ensina que, na verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que pode nos capacitar com dons para curar, com dom de línguas, com dons para operar milagres, com dom da liderança, com dom da pregação, com dom da profecia e qualquer outro dom assim, nessa dimensão, é o mesmo Espírito que pode vir sobre você e te capacitar para que você seja uma pessoa criativa, para que você seja uma pessoa proativa, para que você seja uma pessoa que edifique, ok, o reino dele com excelência. Ele pode te capacitar com excelência na área artística, na área da execução de programas e de projetos e etc. E como povo de Deus, nós não devemos separar essas coisas. Nós devemos olhar para essas realidades como elas sendo realidades que podem estar sendo processadas na nossa vida pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de arte, eu gostaria de desafiar você a orar e pedir para o Espírito Santo de Deus vir sobre você e ele te encher com a presença dele e te encher de criatividade e te encher de excelência para que você seja um excelente artista, um excelente pintor, um excelente coreógrafo, um excelente artesão e através disso você possa produzir realidades que marquem a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, com os valores do reino de Deus, com a presença do poder de Deus operando na sua vida e através da sua vida. Ok? Bom, essa é a nosso papo hoje aqui a respeito da questão dos dons espirituais. Nós só estamos aquecendo os motores, nós temos muito mais para falar, muito mais para aprofundar no que diz respeito a essa perspectiva. A novidade que eu gostaria de compartilhar com você é que a partir da semana que vem nós vamos ter o Plataforma do Reino ao vivo, ok? Assim, se você quiser interagir, fazer perguntas, escrever, nós vamos estar aí para interagir com você, tá certo? Acho que assim vai ser bem mais dinâmico, então... E depois essas aulas vão ficar gravadas também para outras pessoas poderem assistir. Novamente eu quero pedir para você, ajude-nos na divulgação do canal para que outras pessoas possam ser edificadas também através daquilo que Deus vai estar compartilhando com a gente. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você como ele veio sobre Mesalel, com poder, com criatividade, com excelência, para que você realize as obras que Deus colocar nas suas mãos a partir do poder do Espírito Santo de Deus te capacitando, ok? Deus abençoe você.